Hoje nós vamos conhecer a história de um personagem fascinante que percorreu um caminho intelectual e espiritual profundo até se tornar uma das vozes respeitadas dentro da doutrina espírita. Félicité Robert Lamennais. Lamennais nasceu em 1782 na cidade francesa de Saint-Malo, em uma família burguesa. Desde jovem, ele revelou grande inteligência e talento para a escrita, tornando-se rapidamente um pensador influente na França do século XIX. Inicialmente, ele foi um sacerdote católico, fervoroso e defensor da autoridade absoluta do Papa, alinhado à corrente ultramontana, que era uma corrente bastante conservadora dentro da Igreja Católica. Mas aqui já surge uma curiosidade interessante sobre a sua personalidade. Lamennais nunca foi um espírito acomodado. Mesmo quando ele defendia a Igreja, a sua motivação era sincera e idealista. Ele acreditava que o catolicismo poderia regenerar moralmente a sociedade após todos os traumas da Revolução Francesa. Ou seja, desde cedo, o seu foco era o bem coletivo e a transformação social, algo que mais tarde se harmonizaria completamente com o pensamento da doutrina espírita. Com o passar dos anos, porém, a sua visão começou a mudar. Lamennais passou a defender ideias consideradas, digamos, ousadas para a época: liberdade de consciência, liberdade de imprensa, educação para todos e, principalmente, a separação entre a Igreja e o Estado. Ele acreditava que a fé deveria ser livre e não imposta por instituições ou governos. Essas posições, no entanto, o colocaram em choque direto com a própria Igreja, que antes ele defendia. As suas obras foram condenadas e criticadas pelo Papa, e Lamennais acabou rompendo com a instituição religiosa. A partir daí, dedicou-se ainda mais à causa do povo, aproximando-se de ideais republicanos e sociais, escrevendo textos em defesa dos oprimidos e da justiça social. Outra curiosidade marcante: apesar de ele ter sido um sacerdote famoso, Lamennais morreu em 1854 sem querer reconciliação com a Igreja e pediu para ser sepultado como indigente em uma vala comum, e foi isso que aconteceu. Esse gesto revela muito da sua coerência pessoal. Ele preferiu a fidelidade às próprias convicções, à sua honra social ou religiosa. Ele, pensou nisso. Mas a história de Lamennais não termina com a sua morte física. É justamente após a sua desencarnação que ele passa a ter importância direta para a doutrina espírita. Durante a codificação realizada por Allan Kardec, lembra? Logo ali, 1853, Lamennais se manifesta como espírito colaborador logo depois do seu desencarne, nas obras fundamentais do Espiritismo. No Livro dos Espíritos, na questão 1009, encontramos uma mensagem atribuída a ele, na qual ele combate com firmeza a ideia das penas eternas. Ele afirma que a justiça divina é inseparável da misericórdia e que Deus não condena os seus filhos ao sofrimento sem fim. Percebemos aqui um ponto extremamente significativo. Em vida, Lamennais já havia questionado as estruturas religiosas rígidas, ou seja, o dogma. No mundo espiritual, a sua visão se amplia e ele passa a defender claramente a ideia de progresso das almas, princípio essencial do Espiritismo. A sua participação também aparece no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 15. E nessa mensagem, ele conclama o ser humano a obedecer à voz do coração
e apresenta uma das ideias mais elevadas da moral cristã, a disposição de sacrificar-se até mesmo a sacrificar a sua própria vida por um malfeitor, ou seja, amar não apenas os bons, mas também aqueles que erram, ou seja, os seus inimigos. Essa perspectiva revela um espírito profundamente compassivo, que compreende a humanidade como um conjunto de almas em evolução, e não divididas entre condenados e salvos, uma visão que é alinhada à da doutrina espírita e não aos dogmas da Igreja. Assim, Lamennais representa um exemplo muito interessante de continuidade espiritual. E em sua existência terrena, vemos um pensador inquieto, idealista e defensor da justiça. E após o seu desencarne, encontramos o mesmo espírito, porém amadurecido, ampliando essas ideias à luz das leis divinas reveladas pelo Espiritismo. A sua trajetória nos mostra que a verdade espiritual não se impõe de uma vez, mas que ela se revela progressivamente à consciência. E talvez essa seja a maior lição que Lamennais nos deixa, a de que a busca sincera pela justiça, pela liberdade e pelo amor conduz inevitavelmente à compreensão mais profunda de Deus. Se essa história trouxe algo novo para você, me conte aqui nos comentários. E se quiser conhecer mais personagens que contribuíram com a doutrina espírita, acompanhe os nossos próximos vídeos aqui no nosso canal. Um grande beijo a todos e até o nosso próximo vídeo.